Fala, meu povo, estamos começando o quê? Mais um Os Nordestinos pelo Mundo. E, obviamente, antes de apresentar o meu convidado, que é muito especial, que vocês pediram demais, aquele ritual de sempre. Primeiro, agradecer a galera que ajuda os nordestinos pelo mundo no Apoia-se. Muito obrigado. Se você, o nome da galera está aparecendo agora na tela. Você pode ajudar com 5, com 10 reais ou com o que você quiser. É realmente mais um incentivo para o nosso podcast continuar crescendo. Somos muito gratos pela ajuda da comunidade dos nordestinos pelo mundo. E, mais uma vez, agradecer os patrocinadores que fazem esse estúdio ser possível, a nossa equipe, contratar, continuar crescendo. Sicredi, Mercadinho São Luís, Brazilian Roots, nosso patrocinador internacional, direto de Amsterdã, cara. A galera continua patrocinando a gente no Brasil, depois da turnê que a gente fez lá. E Donkey Head, tanto na Maraponga como aqui na Aldeota. Vai pra Marte, que é o estúdio que cuida da gente. Sou sócio lá. Se você quiser que o nosso diretor de vídeo faça o teu podcast, a nossa produtora maravilhosa colhe com você também, vai para Marte. O QR Code de todos esses patrocinadores vão aparecer ao longo do programa, com oportunidades, cupons, enfim. Vai lá e mostra o amor da nossa comunidade para quem apoia a cultura nordestina, porque isso é muito importante. Beleza? Agora, chega de conversa. Vamos ao nosso entrevistado de hoje, maravilhoso, Silvério Pereira. Laia. Finalmente! Muito obrigado. Queria agradecer a Renata, assessora, que foi maravilhosa, sempre muito paciente conversando com a gente. Ela é massa, cara. Maravilhosa, né? Mas vocês também são bem insistentes. Somos. O que eu recebi de direct, meu irmão. Vou te contar, viu? Aí a culpa é minha. Não, foi mais marcação, né? Foi. Não, mas eu adorei, assim, porque inclusive eu fiquei conhecendo os nordestinos pelo mundo exatamente por conta disso. E é isso, cara. A gente tem que provocar, né? Quando a gente tá na luta, você é ator de novela, global e tal, mas você teve que provocar muito, né? Até chegar lá, né? Sim, a gente tá provocando vocês o tempo inteiro, cara. Que bom que chegou até você, né? Chegamos, você está sentado aqui, que é a prova que a gente... Cara, o não a gente atende todo mundo. A maravilha da vida é que pode ter o sim, né? Exatamente. Tá aqui o sim do Silvério Pereira. Silvério, eu vou ter que ler, tá? Tá. Eu vou ter que ler, porque é muita coisa. Eu poderia falar, estou aqui com um ator, mas é muita coisa. Silvério Pereira é ator, diretor, dramaturgo, produtor cultural, maquiador, iluminador, aderecista, artista plástico, formado em Arte e Ciência pela Instituição Federal de Educação do Ceará. E é de Mombaça. Mombaça. Terra de homem valente e mulher bonita. Faltou eu gosto de dizer coisa? que eu puxei a mulher bonita, né? Porque de homem valente eu não tenho nada. Na novela... mas é personagem, né? Aí tá certo. É meu ofício. Mas, faltou alguma coisa? Não, tá bem completo aí, né? Esponja de aço também, né? Faz tudo o que precisar. Cantor, agora cantando. Eu não falei cantor aqui. Agora cantando. Cantor e cantando. Entregador de botijão de gás, já fui também. Tem no meu currículo isso. Maravilha, total. Eu preciso dizer que a pessoa que te indicou, óbvio que você não tá vindo aqui só por causa da indicação dela, tá? Mas surgiu a Deidane Piaf, maravilhosa, disse, você tem que convidar a Silvéria. Olha, nossa Sandy do Agreste, gente. Nossa Sandy do Agreste. Elis Regina da Caatinga. E o mais... Como é que é? Elis Regina da Caatinga. E ela é maravilhosa, foi um capítulo incrível que a galera fala muito, porque ela foi muito divertida aqui. Ela veio de vermelho. Bem na época da eleição, assim, truando. E o que eu queria falar? Você com ela ficou muito tempo fazendo as travestidas, inclusive teve a despedida agora, né? Sim. Como é que foi, cara? 17 anos. 17 anos fazendo as travestidas. E como foi ter essa despedida? Assim, agora é a nossa última apresentação. A gente contou toda essa história. Como é que foi emocionalmente isso pra você passar por isso? Eu acho que isso foi acontecendo de uma maneira muito natural, sabe? E eu acho que a despedida é uma coisa assim que a gente não tem esse privilégio dentro do teatro. Geralmente a gente monta uma peça e aí a peça vai deixando de entrar em cartaz, vai deixando de acontecer. Quando você vê, você já está entregando o figurino, já está jogando o cenário no lixo e aí você não tem aquele momento de se despedir daquele espetáculo. E aí eu tinha feito isso, por exemplo, tem uma peça que eu não fiz isso, que foi a peça que originou As Travestidas, que é uma Flor de Dama. Essa peça não teve essa despedida. Mas o BR Trans, que é uma peça 10 anos depois de uma Flor de Dama, eu fiz. Quando eu decidi assim, a partir de agora eu não vou fazer, então teve uma apresentação de despedida e eu achei que ela foi bem significativa para mim, porque eu estava ali realmente em cima do palco
saindo daquela história, me despedindo de fato, olhando para todo aquele material e dizendo, ok, a partir daqui essa história não será mais contada por mim. E aí as Travestidas também teve isso, assim, chegou um momento que a gente já estava vendo de uma forma muito natural, a gente já não estava mais tendo condições de manter o grupo, cada um estava criando as suas histórias, cada um com seus fã-clubes, com seus projetos. Eu falei, gente, então... essa demanda não nos cabe mais. Então, a partir de agora, vamos encerrar. E para encerrar com chave de ouro, vamos encerrar exatamente no lugar que nos uniu, que foi em cima do palco. E aí foi uma apresentação deslumbrante, foi um acontecimento, foi muito emocionante. Foram 2 sessões, mais de 2.000 pessoas assistindo, e praticamente todas ali de novo, reunidas com aquele público que virou, eu chamo as Travestidas de as vedrags do teatro cearense, né? Fazendo uma alusão às vedetes. E foi lindo, foi maravilhoso. É bom poder ter esse momento de despedida, né? E é característico de peças que elas não têm início e fim, né? Determinado. Quem determina o fim é você, quando você achar que tem que acabar, né? E eu acho que as Travestidas, assim, existe dentro da história do teatro, da história da comunidade LGBTQIAP+, existem ondas que vão acontecendo. Então, desde o Dizicroquetes, as Travestidas estão nesse caminho. O Dizicroquetes, o Metamorfose lá no Pernambuco, as Travestidas também, aliás, os Vivenciais lá no Pernambuco, o Metamorfose aqui no Ceará, e as Travestidas vêm um pouco depois. Então, assim, essas ondas que foram acontecendo. Mas eu gosto de dizer que as Travestidas foi um tsunami que passou e deixou uma marca na história do teatro brasileiro. Perfeito, deixou mesmo. Aqui na nossa cidade é um marco, né? Tu é doido. Vamos lá. Ainda meio no assunto, eu vi uma entrevista sua, quando a gente estava pesquisando para fazer a nossa entrevista, e essa não é uma pesquisa de hoje, a gente já está preparando há muito tempo, né, Bela? Dando os créditos à Bela, maravilhosa, nossa produtora, que faz comigo a pesquisa, sempre a gente faz a pesquisa junto. E eu vi numa entrevista sua você falando que não pega mais personagens trans, você não pega. E tem um porquê de você fazer isso. E é muito importante que você deixe isso também registrado aqui nos Nordestinos. Eu sei que você já falou isso em outro lugar, mas eu queria que isso ficasse aqui também. Por que você decidiu não mais fazer personagens assim? Então, o que acontece? O que me levou a fazer esse tipo de personagem? Quando eu estava fazendo teatro lá em 97, então, assim, todas as meninas que inclusive estudavam teatro comigo, meninas trans, elas não conseguiam ficar dentro do teatro, porque o teatro, embora seja um lugar que aparentemente permissivo, aberto, descontraído, que todo mundo se aceita, não é bem assim. É também um lugar extremamente preconceituoso. E é demais. E as meninas passavam por isso, assim. Quando elas queriam fazer personagens femininos, o diretor, a companhia não deixava, e aí elas começavam a ficar desanimadas e abandonavam o curso, abandonavam as companhias, então elas acabavam não fazendo uma carreira teatral. E isso foi me incomodando, isso lá em 97. E aí em 97 eu fui pela primeira vez para a Boate Divine, que foi uma boate que teve uma década de história aqui no Ceará, né, em Fortaleza, e aí foi onde eu vi show de transformismo pela primeira vez. E aí eu fui vendo que todas as meninas que estudaram comigo não conseguiram fazer carreira no teatro e foram para dentro da boate. E por quê? Porque elas usavam a boate, o palco da boate, a dublagem, o transformismo, como uma cena teatral, como se fosse um grande espetáculo para elas. Então elas fizeram essa substituição. E eu fiquei muito inquieto com isso. Eu disse, caramba, mas por que isso está acontecendo? Então eu decidi montar uma peça, que foi exatamente essa, Uma Flor de Dama, para questionar a classe artística cearense. Para dizer, por que essa temática não está aqui nessa história? Por que essas meninas não estão aqui? Por que o teatro não está aceitando? Só que isso, assim, a gente está falando de 97. Né? Então, quanto tempo não já se passou, que eu sou ruim de matemática, eu não sei, mas já são quase, sei lá, 20... 97, produção? 97, 2007. 26 anos. 26 anos, olha isso. Caramba. 26 anos depois, graças a Deus eu evoluí. Graças a Deus eu cresci e aprendi coisas diferentes, porque o que eu pensava em 97, eu comecei a ser questionado depois em 2017, né? Depois em 2007, então comecei a ser questionado sobre o fato de fazer essas personagens. E aí eu fui entendendo, aos poucos, obviamente, que a partir do momento em que nós, corpos cis, dentro de uma sociedade, assume esses lugares, a gente está tirando esse lugar de empregabilidade. Justo. Também. E aí eu fui entendendo isso graças ao apoio de outras meninas bem importantes para mim, a Verônica Valentino, que fez parte das Travestidas, né, que estava com a gente, depois foi para São Paulo, mas que é uma pessoa extremamente competente, de um conhecimento
gigantesco, me ajudou bastante, me deu muito carão, muito cagaço sobre as coisas que eu errava. E a Bruna Benevides, que também é uma outra cearense, que hoje é sargenta na Marinha, né? Então, assim, ela conseguiu, dentro da Marinha, ter a sua identidade feminina respeitada e mantendo a patente dela. Então, tanto a Bruna como a Verônica me ajudaram muito nessa nova percepção. E aí, a gente está falando aqui de 97, mas depois veio o convite para fazer em 2017 A Força do Querer, onde eu fiz a Elis Miranda, que era essa personagem drag, essa personagem travesti, essa personagem... Não ficava muito certo o que aquela personagem era. E aí... Foi depois da Força do Querer que eu tomei essa consciência total de que, caramba, de fato, se eu assumo esse lugar, eu tiro a possibilidade do mercado de trabalho, dos produtores, pensarem nessas meninas e nesses meninos, né? Nesses corpos trans para assumir essas personagens. Por quê? Aí vai dizer assim, mas elas sempre vão fazer esses personagens? Talvez sim. Por quê? Dentro do mercado de trabalho, precisa entender que o mercado de trabalho é preconceituoso. Sim. Então, quando ele olha para um artista, um ator, uma atriz trans, ele quer imediatamente colocar ela nesse papel. E aí, o produtor desse mercado é tão burro que não consegue imaginar que essas pessoas também podem fazer outros personagens. Ele só consegue imaginar nessa função. E aí, se vem alguém e tira da função, a única função que o mercado consegue enxergá-la, a gente está causando um problema para elas. É verdade. Então é importante que a gente saia desse lugar e que elas assumam, porque é o lugar que o mercado permite nesse momento. Perfeito. Eu espero que o mercado mude, fique mais inteligente e consiga ter uma visão mais horizontal disso. Perfeito. Mas quando você começou a falar do assunto é porque não estava sendo falado, né? Sim, em 97 não se falava sobre isso. Nem passava na sua cabeça que estaria tirando, né, a oportunidade de alguém estar trabalhando, não, né? Não, você queria era levantar a pauta, né? Exatamente. Eu acho que isso foi muito bonito, porque foi essa pauta que fez as travestidas acontecer, que depois disso, essa temática passou a ser muito utilizada no teatro cearense, embora eu tenha sofrido críticas da classe artística. Eu fui chamado de escola de travestis, eu fui chamado de um ator que não tinha coragem de se assumir travesti, e aí ficava usando o teatro para fingir uma coisa que era, mas era no teatro que se assumia. Então, fui usado por todos esses clichês pela classe artística, por diretores e autores e atores da cidade. Mas o mais importante é que eu não baixei a cabeça, e aí por conta disso a gente fez com que as travestidas acontecessem, e dentro das travestidas várias meninas tiveram apoio para que, além de emprego, né, além de empregabilidade, proporcionalidade, elas também tiveram oportunidade e apoio afetivo para se assumirem e enfrentarem a sociedade. Foda demais, incrível. Severo, muita gente abre a boca para falar que artista não deve se posicionar. Você é artista, cara, você é músico, você é ator, não fale de política, não fale disso, não fale daquilo. Seja uma pessoa que dê entretenimento, mas não se posicione. Aí tem uma frase sua que eu tirei, abre aspas, né? O artista tem a responsabilidade de questionar e provocar sempre. Isso é uma frase sua que você falou. E você é uma pessoa que sempre se posicionou. Claramente, quando a gente acompanha você é uma pessoa que não fica em cima do muro quando alguma coisa acontece. O que você acha disso, das pessoas que dizem que artistas não devem se posicionar para os assuntos do mundo? Eu acho que essas pessoas, elas não são artistas, na verdade, assim. Porque, na minha opinião, eu me tornei artista exatamente porque eu fui assistir espetáculos de teatro e esses espetáculos me comoviam, me causavam uma identificação, uma catarse, e me fazia repensar sobre o meu lugar de indivíduo em sociedade. Sim. Então foi a partir desse ponto, eu estou falando do ponto de vista de espectador, não estou nem falando do ponto de vista ator, produtor, diretor, maquiador, essas coisas não. Estou falando de alguém que assistia a peça de teatro. Então, assim, eu fui levado para o teatro por conta disso, porque eu achava que esse era eu acho, continuo achando, para mim a arte é a maior arma que a gente tem na sociedade. Tanto que na história política da humanidade, se a gente for pensar e estudar bem sobre isso, o primeiro ponto atacado é a forma de manifestação artística. Porque sabe que a arte, diferente da educação, diferente dos projetos sociais, diferente da medicina, enfim, de qualquer outra coisa, né, das secretarias que a gente tem, por exemplo, vamos falar de secretarias. Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e tal. Todas essas precisam passar por um mecanismo muito mais prático do que a arte. Sim. A arte, ela tem um mecanismo que é sensorial. Então, não tem como essas pessoas entenderem onde isso atinge o espectador e onde ela transforma. Então é muito mais fácil cortar essa transmissão
né, para que essa conexão não exista e que as pessoas não se tornem inteligentes a partir do sensorial. Né? Não é só ensinar a pessoa A, B, C. Ela não sabe por onde ela aprendeu. Ela simplesmente aprendeu por uma empatia, por uma identificação, por uma catarse de algo que ela viu, um quadro, uma dança, uma música que ela ouviu. Acho que, por exemplo, o Belchior, por exemplo, que é uma coisa que eu escuto desde criança. Então, e eu tô com essa camisa, né? Tá olhando. Então é uma coisa que eu escuto desde criança, mas hoje, com 40 anos, toda vez que eu escuto uma letra do Belchior, eu sou transpassado, eu sou invadido por letras que falam sobre quem eu sou, sobre o que eu penso, sobre o que talvez eu queira sobre o mundo. Então, para mim, a arte é isso. E isso não é só uma fala. Para mim, isso é a minha convicção como artista. Se eu sou artista, é porque a arte em algum momento me questionou, me transformou, e é isso que eu quero causar nas pessoas. Eu sou artista para questionar e provocar. E você, completando esse teu raciocínio, que você falou, inclusive, nessa entrevista, isso eu tirei da entrevista que fez com o Taz, acho que na meio da pandemia ainda, acho que era 2020, não tenho certeza. Mas você fala que o dever do artista, além de questionar, e a arte se completa, ela fica completa quando o seu questionamento chega na outra pessoa e aquela pessoa se transforma e busca fazer alguma coisa, né? Então a sua provocação é para que as pessoas também se questionem dentro da tua bolha, dentro da sua própria bolha e mudem, né? Eu gosto de falar sobre isso, assim, é uma frase que eu gosto de dizer, né? Assim, para mim, a arte tem que ser orgia. Ela não pode ser masturbação. Porque quando é só para você, só você tá sentindo, não tem razão nenhuma disso acontecer. Então, assim, a arte ela só se complementa quando você apresenta para o espectador. Mesmo que seja um quadro que você pinte em casa, se você pintar esse quadro e depois você selar ele, guardar e ninguém vê, isso não vai ser uma obra de arte. Porque, afinal de contas, outras pessoas não tiveram percepções sobre isso. Só você teve a percepção do que você criou. Mas a arte, eu acho que o ponto principal da arte é quando é a percepção do outro sobre aquilo que você pensava. Pode crer. E aí ele vai reconstruir essa percepção a partir da convivência dele, da situação dele, enfim, das relações que ele constrói com a família, com a comunidade, com o país, a partir da relação com aquela arte. Então, assim, para mim, eu sempre gosto de dizer, artista tem que questionar e provocar. Agora, transformação, que aí eu acho que é o ponto máximo da arte, só acontece quando tem relação de artista com espectador. Gente, que frase maravilhosa. Isso dá uma camisa maravilhosa. Tem a camisa da Mila já, né? Depois eu te conto essa história da... Sabe, no caso, Mila Costa? Sabe Não. quem é? Então você tem que conhecer. Você vai ser a dose de entretenimento maravilhoso na sua vida. A Mila Costa é um dos hits daqui. É o segundo podcast mais visto e ela é maravilhosa. A gente marcou com ela aqui, de ela vir pra gravação. Tá tudo certo, né, galera? A equipe montou tudo certo, maravilhoso. Aí chega no dia, a equipe tá aqui, né? A gente... E aí, Mila, tudo certo? Tô pronta. Aí eu, oxi, tu tá aqui já? Não, tô pronta. Eu, como assim? Tá todo mundo aqui? Ela, oxi, é presencial. Não acredito. Meu Deus! Aí eu, como assim? É presencial? Mas eu tô aqui em Recife. Ela achava que era uma live, saca? Meu Deus! Aí esse é presencial virou tipo um meme nosso, sacou? Tem uma abertura, assim, tipo, do é presencial. Eu peguei o áudio dela, fiz uma chamada maravilhosa, a Mila. Aí dá uma camisa. Agora, essa frase que você falou, a arte deve ser uma orgia e não uma masturbação. Gente, que frase maravilhosa, que faz completamente sentido. A masturbação, você está solo, né? E a orgia, tem prazer, mas tem o prazer, mas seu. É um momento seu, mas a arte se completa 100% quando ela está na orgia, todo né? mundo tem que ter prazer. Maravilhosa essa frase. Adorei essa frase. Posso usar? Pode usar, inclusive, que é aquela outra frase, né? Se organizar todo mundo... Exatamente. Maravilhosa essa frase, viu? Vamos guardar. Falando em internet, em relações com as redes sociais, Silvério, você é um cara muito bem-humorado, você sempre tá brincando, sempre tá fazendo os memes, sempre tá... Eu amei o que você fez do Fred Nicásio, com a cara harmonizada. Harmonizada, básica. Você sempre leva muito humor ali, mas também se posiciona, né? Como é a tua relação com as redes sociais? O que ela te consome? Qual é o ônus e o bônus de ser Silvério Pereira nas redes sociais hoje? Cara, eu me divirto muito com a rede social. Então, assim, eu sou um artista que tem um prazer. Né? Então eu acompanho as trends, eu acompanho os virais, eu gosto de ficar vendo, eu me divirto e tal. Agora sim, eu sou um homem de 41 anos, né? Então tem coisas que eu não acompanho.
mesmo. Por exemplo, eu tenho pavor. Outro dia eu ouvi a Ivete falando uma coisa assim: tenho preguiça de fazer conteúdo, eu sou igualzinho. Eu tenho uma preguiça de fazer conteúdo, só que, como a Ivete também, como Bethânia, como tudo, né, somos geminianos, então assim, geminiano não consegue ficar parado. E aí o auge da minha história com as redes sociais foi durante a pandemia. Sim. Porque eu, trancado dentro de casa, não estava gravando, não estava fazendo peça, não estava fazendo show, não estava fazendo nada. Aí eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa, gente. E aí eu comecei a me divertir produzindo para o público virtual. Sim. Né? Então todo dia eu fazia uma brincadeira, eu imitava uma artista e eu me maquiava em casa e fazia dancinha. E aí eu fui pegando gosto por isso, fui aprendendo edições em aplicativos de edições, tudo isso sozinho, eu e meu gato durante o tempo, esse período crítico da pandemia. Mas assim, o que eu mais curto na rede social, por exemplo, eu tenho hoje 1.600.000, mas todas essas pessoas são de maneira orgânica. Nenhuma delas foi comprada, nenhuma delas foi, enfim, não pesquei essas pessoas, elas vieram por conta do conteúdo que está ali. E se elas vieram por conta desse conteúdo, é também sabendo que tipo de artista eu sou. Claro. Né? Que eu me posiciono sobre a minha comunidade, sobre o meu posicionamento político, sobre o que eu penso de vida e tal. Só que eu também acho que tem que ter uma dosagem dessa história. Então, do mesmo jeito que eu me divirto, aí o que é que eu quero? Às vezes eu quero divulgar um show, eu quero divulgar uma peça, eu quero informar as pessoas sobre algo que está me incomodando e que eu quero que as pessoas saibam sobre isso, ou um assunto político, ou um assunto sobre a minha comunidade, uma violência e tal. Às vezes eu jogo uma coisa que é muito viral, muito engraçada, aí dá uma super visualização, aí pouco tempo depois eu venho com a informação que eu quero. Que aí eu faço com que isso chegue nas pessoas. Já é você sabendo lidar com o algoritmo, né, e com as suas redes sociais, né? Exatamente. Aí você tem que ter uma isca para chamar a atenção para o assunto que você quer passar. Entendi. Você tem hate? Você tem que lidar com hate? Ou a tua rede social é muito mais amor? Óbvio que é muito mais amor. Até porque o teu público não foi um público, como você mesmo falou, de ocasião. É um público de construção. Você foi construindo ao longo dos anos, cada espetáculo, apareceu na TV, fez aquilo, fez... Esse público foi somando. Não foi uma coisa assim, né? Foi construído. Sim. Mas você tem que lidar com hate na sua rede social? Eu tive muito hate no início, e isso me incomodava um pouco, porque realmente eu fui muito bombardeado, essa figura nova, eu era uma pessoa conhecida no teatro, mas a televisão é uma outra dimensão, assim, não dá para ter noção de quantas pessoas te veem por dia numa novela das 9, você não tem a menor noção disso. E aí quando eu apareci na novela, então assim, foram diversas coisas acontecendo, assim, desde de bichinha até reclamarem do meu dente, assim. Porque antes eu não tinha feito ainda as lentes no dente e tal. E realmente meu sorriso era uma coisa que me incomodava, que me deixava com a autoestima baixa. E aí até isso as pessoas faziam fotos e memes comigo. Só que aí depois eu resolvi meter um vá se lascar. Assim, bem nordestino mesmo falando. Assim. Fui mesmo, assim, aí comecei a bloquear. E se a pessoa dissesse alguma coisa, eu simplesmente excluía a mensagem. Até hoje eu faço isso. Se aparecer hoje... Muito raramente aparece um hater na minha rede, porque realmente eu não dou nenhuma atenção para eles. Quando eles comentam, eu já bloqueio imediatamente, eu já excluo, não quero conversa, não fico trocando farpas, comentários, directs com essas pessoas. E aí, às vezes, no máximo que eu faço é dar uma bronca bem séria e bem escrita, assim. Sabe aquela coisa que você manda tomar no de lugar, jeitinho, assim, mas que a pessoa não entende, mas você fez exatamente isso? Claro. Então eu costumo fazer isso, e aí depois a pessoa desaparece. Então hoje realmente eu tenho uma rede bem mais amorosa, de pessoas que realmente curtem o meu trabalho, que são fãs mesmo e que estão interessados naquilo que eu quero falar. Mas você teve... Olha, a produção lembrando que eu não botei pra rodar os patrocinadores, mas agora vai rodar, meus patrocinadores. Tá rodando, hein? É nóis. Mas você teve que aprender, né? Sim. Porque todos os criadores de conteúdo que eu falo, e atores que tem que lidar com o público, sofreram muito no início com isso, né? E uma coisa que você falou me chamou muita atenção. Quem é essa figura nova que tá aparecendo? Porque por mais conhecido que você seja, quando você vai pro nacional, né? Quando você quebra aquela bolha, as pessoas sempre, os que vão odiar, que vão mandar hate, e quem é essa pessoa? Né? Aí você tem que se afirmar no nacional para depois isso diminuir, né? Sim. Você tem essas fases. Agora todo mundo sabe quem é. Mas até saber quem é, você fez outra novela das 9, você chegou e colou, né? A coisa bombou. E tem uma outra coisa disso que você está falando que eu acho ainda mais sintomático e mais difícil,
se manter nesse nacional. É. Assim, porque a galera começa a ter um padrão de qualidade sobre você, que às vezes nem é o que você está querendo. De fato, assim, outro dia eu estava num programa, eu já falei sobre isso, mas que eu acho bem importante, assim, que as pessoas dizem, terminou uma novela, aí eu fiquei 2 anos fazendo uma peça circulando pelo Brasil inteiro, fazendo um super sucesso, acontecendo, e a galera, faz tempo que você não está trabalhando, né? Aí eu falei, pô, posso não estar trabalhando aos seus olhos, mas trabalhando eu tô todo dia, de segunda a segunda, ralando pra caramba, né? E fazendo os meus corre, e é o que eu tô querendo fazer nesse momento. Então, assim, se manter nesse lugar nacional é bem difícil também. E a impressão, né, de que só tá trabalhando se tá na novela, né? Se tá no negócio é muito torta, né? Isso é uma coisa que eu não consigo entender ainda pras pessoas, assim. Essa agora você não tá né? fazendo nada. Sabe, isso é muito comum de dizer, agora você não tá fazendo nada, tá de férias. Eu disse, que é isso, gente? Eu tô uma agenda de shows aí. Pra caramba. Né? Muita coisa acontecendo. Rio, São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre. Como não tá fazendo nada? E o que faz. E se isso é difícil pra você, imagina pras pessoas que estão na luta, né? Nos seus projetos independentes, sim, né? Se a validação do que é dar certo ou estar trabalhando é só a novela das 9. Aí é difícil demais pra todo mundo, né? E aí eu vou citar uma outra coisa que é uma cabeça que o Lima Duarte faz antes de uma música do Belchior, que tem uma música do Belchior chamada Princesa do Meu Lugar. Né? E aí ele faz uma cabeça que ele diz assim, o nordestino ele tem uma coisa muito importante que ele sabe pra onde voltar. Ele tem um lugar pra voltar. Né? E ele diz assim, infeliz daqueles que nasceram no meio dos asfaltos, dos arranha-céus, porque esses não têm pra onde voltar. E aí é exatamente isso que você tá dizendo, porque tem um momento que ele diz assim, se nada der certo, eu tenho pra onde voltar. E isso é uma coisa que eu preservei muito na minha história, sabe? Se eu apareci numa emissora, na maior emissora de televisão do país, ok, isso é um super ganho e eu fico super feliz e é maravilhoso trabalhar lá. Mas eu tenho meu pé no chão. Eu não boto isso como prioridade na minha vida. Se eu estiver fazendo trabalho, esse trabalho é prioridade para mim. Mas se eu não estiver dentro dessa emissora, se eu não estiver, enfim, trabalhando lá, as outras coisas também são prioridades. Total. Esse show é prioridade para mim. A peça que eu estou montando agora é prioridade para mim. Então eu tenho, é aí que eu falo, eu sei para onde voltar. Eu tenho para onde voltar. Eu tenho o teatro para voltar. Eu tenho a minha terra para voltar. Eu tenho a minha família. Eu tenho o meu lugar. E você tem a sua galera. Exatamente. Você construiu isso. Isso não se perde. O teu próprio Instagram, cara, é trabalho também. Sim. É trabalho. Publicidade é trabalho. A publi do arroba é trabalho. Muito trabalho. É muito trabalho que às vezes... Outro dia eu tive que fazer uma gincana. Eu chamo de gincana, né? Porque era uma publi que eu tinha que... Eu tava no Instagram, do Instagram eu tinha que ir pro Twitter, do Twitter eu tinha que ir pro Kawaii eu tinha que ir pro TikTok. Eu falei, gente, mas é uma gincana cultural isso aqui. É demais, era difícil. Né? E eu vi quando você tá construindo a sua casa, né? Você tá montando, né? E público, a galera que tá colando pra fazer, pra ajudar. Isso tudo é trampo, cara. Sim, isso é bem legal. E outra, as pessoas, que trampo difícil. Mas você só consegue construir ele hoje porque tu teve que penar. Sim. Isso é muito importante a gente entender, né? Que é a jornada do herói de cada pessoa. Às vezes a pessoa tá num lugar bom hoje e as pessoas jogam hate em cima disso, tipo, que difícil. Mas o que você teve que fazer até chegar num momento em que você pode usar a publicidade para te ajudar? Sim. Né? A gente não pode também só odiar, né? Sim, e aí você vai criando uma história de credibilidade, Exato. né? Porque esses parceiros se aproximam exatamente porque veem você como uma pessoa de credibilidade. Confiam. Que pode falar sobre... Inclusive, esse é um outro ponto da rede social que tem me incomodado muito, porque eu já passei por essas situações, é de você sofrer... contra a sua imagem, assim, porque tem pessoas que se aproximam para dar calote, né, para usar o seu perfil, e aí eles te seduzem de um jeito, e isso não só eu, como vários outros influencers já compartilham da mesma ideia, de pessoas que se aproveitam da sua credibilidade e aí chegam até você, te oferecem um produto e depois você divulga isso e desaparece, e as pessoas que... Acontece direto. Que cara de pau. E aí né? A gente tem que tomar um super cuidado também com relação a quem são seus parceiros. Total, tem que ver quem é, com quem que você está trabalhando, né? Total. Silvério, eu estou lançando um quadro aqui agora, nesse momento, chama Momentos e Bastidores, porque é o seguinte, eu acho que vai ser muito legal para a audiência a gente dar uma pincelada objetiva na tua carreira. Tá. E nesse ponto de vista, o que eu acho que é interessante você comentar? Quando eu falar aqui um momento, né? Você falar desse momento e dos bastidores desse momento. Como é que foi por detrás, enquanto aquilo tá... Quais são as curiosidades que tinham por ali? Tá. Primeiro momento, 2017...
tá? Eu tô indo pra 2017, que foi... Quem não viu nas outras entrevistas dele, eu tô eternizando aqui. Após assistir a sua temporada da BR Trans no Teatro Poeira, no Rio de Janeiro, a autora Glória Pérez te viu, te encontrou e criou o personagem pra você na Força do Querer. Fala um pouco desses bastidores, assim, como é que foi pra você esse encontro com ela? Como é que foi pra você estar numa novela daquele tamanho pela primeira vez? Naquele momento foi uma novela gigante pela primeira vez. Sim. Como foi pra você isso, esse impacto? Inclusive a Globo, nesse período, antes da Força do Querer, estava passando por uma baixa de audiência com as novelas das 9, que sempre foram de muita audiência. E tanto que a Força do Querer é uma novela já mais curta, porque a Globo já estava pensando em fazer novelas menores, para ver se mantinha um público ali, né, fiel. Aceso, E aí, tem uma história de bastidor, como eu estava falando antes. O que é prioridade para mim? Eu não fui para o Rio de Janeiro fazer uma peça de teatro achando que eu entraria na televisão. Eu fui para fazer uma peça de teatro. Eu queria que o público carioca, que o público de São Paulo, enfim, que o público do Sul e do Sudeste, porque é isso. A gente só vira artista quando vai para o Sul e para o Sudeste. E aí eu estou falando isso claramente por quê? Porque todos os prêmios de teatro, os grandes prêmios de teatro do país, o Sesgran Rio, o Shell, só faz sentido se você fizer temporada no Rio e São Paulo. Então, assim, são grandes prêmios de teatro, mas você tem que fazer temporada em São Paulo. Não importa se você tem 10 anos de temporada em Fortaleza, no Recife, enfim, em Belém, não. Você tem que fazer temporada no São Paulo e Rio para você ser premiado por um prêmio que é considerado nacional. Então, assim, eu queria que as pessoas de lá... Tanto que tinha uma outra peça, quando eu cheguei aí falar de bastidor, porque tem toda essa história que envolve até chegar na Glória Pérez. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro para fazer a minha peça, tinha uma peça que estava acontecendo, e aí era uma peça que usava artifícios nordestinos, mas todos feitos por sudelistas, né? E aí, quando terminou, era uma peça que assim, tava no auge, as pessoas comentavam muito sobre essa peça, e eu fui assistir, e aí quando terminou, me perguntaram, o que é que você achou? Eu disse, mas como assim? Eu falei, gente, isso aí que vocês estão fazendo, no Nordeste a gente faz há 25 anos atrás. Vocês é que acham aqui no Rio de Janeiro e São Paulo que vocês inventam roda, mas isso aí a gente já tava... Isso aí a gente nem faz mais. Lá no Nordeste, a gente já está mais um passo à frente do que essa história. Mas enfim, e aí o BR Trans chega e aí vira uma explosão no Rio de Janeiro, assim, de receber Marco Nanini, Marieta Severo, Andréa Beltrão, Renata Sorrah, Fernanda Montenegro, que terminou a peça. Ela ficou no camarim comigo 40 minutos conversando, assim, só eu e Fernandona. Sério? Ali, sentadinho, e ela conversando, falando o que tinha achado da peça. Foi a coisa mais linda. Respeita, viu? E aí combinou que no último dia... Na última sessão extra que a gente fez, a Glória Pérez apareceu. E ela não foi convidada pela gente. Ela foi porque ela soube da peça por outras pessoas, comprou o ingresso na internet e chegou para assistir. Assistiu na primeira fila, né? Obviamente que antes de começar me disseram, a Glória Pérez está aí, ela está montando uma novela agora. Ficou nervoso? Fiquei muito nervoso e tal. E aí quando terminou, ela estava com a produtora, e aí ela chegou e falou assim, eu acho que eu queria que você fizesse a minha novela. E aí a produtora falou assim, mas ele tem cadastro na Globo. E ela olhou para a produtora e falou assim, me dê teu telefone. Como quem diz assim, ela não vai ligar para você, então deixa que eu vou entrar em contato. E aí, de fato, passou 3 meses, eu achei que ela já tinha esquecido, depois de 3 meses ela me ligou e disse, olha só, Silvério, eu estou no 18º capítulo, eu não tenho personagem para você, para mim você entraria a partir do 18º, e eu tenho 2 sugestões, aí me fez 2 sugestões de personagem. Um era uma mulher trans que se relacionava com um cara, e esse cara não sabia que ela era trans, só ficaria sabendo no final da novela, e a outra seria essa Elis Miranda, que era uma artista que trabalhava como motorista, do Humberto Martins, e à noite ela era transformista. E quem deu o nome Elis Miranda fui eu, porque ela falou, eu só não sei que nome colocar, e eu falei, vamos fazer uma homenagem a Elis Regina e Carmen Miranda. Então ela vai se chamar Elis Miranda. Foda. E aí assim foi que aconteceu. E... Ainda nomeou o seu personagem. Foi. Né? E aí foi uma coisa muito bonita, porque a Glória foi uma grande madrinha. E outra coisa de bastidor importante sobre isso, que foi meu primeiro papel na televisão, né? Eu nunca tinha entrado na televisão, nunca tinha gravado. Então eu cheguei lá com os olhos maiores do que o que eu tenho, assim, completamente assustado. E depois de 5 dias gravando, a Glória pediu para ver todas as minhas cenas. E aí ela me ligou de novo e disse, olha... depois de ver tudo que você fez, eu acho que tem potencial. A partir de agora eu vou escrever mais pro seu personagem. Foda. Porque eu estava um pouco cautelosa, porque é a sua primeira experiência com TV, mas a partir de agora eu acho que você segura e a gente vai botar o personagem pra frente. E virou um dos personagens de maior sucesso da novela. Tanto que me levou a indicação nos melhores do ano
Do Faustão. Do Faustão. Sensacional, né? É. Muito massa. Esse quadro é sucesso, cara. Os bastidores. Nasceu agora, mas já é sucesso. Ó, outra coisa que me chamou muita atenção. Você participou do Criança Esperança. E você estava cantando com a Sandy. Era uma música do Engenheiros, não era? Engenheiros, é. Uma música que eu não conhecia. Você não conhecia? Não. E ficou sensacional. E eu queria... Como é que foi os bastidores disso? Como é que veio o convite? Quem te procurou? Por que isso aconteceu? Por que a Sandy e você? Conta um pouco desse mix aí. E como é que foi cantar com a Sandy? Quem ia cantar, na verdade, com a Sandy era a Pablo. A Pablo estava no auge da carreira dela, estava iniciando a carreira dela. Isso a gente está falando do mesmo período da Força do Querer, 2017. Então ela tinha acabado de lançar um álbum e, enfim, ela estava explodindo. Bombada, E aí queriam que a Pablo fizesse essa música com a Sandy. Só que a Pablo adoeceu. Ela teve um problema e precisava fazer uma cirurgia urgente, que era alguma coisa no dente, eu não lembro exatamente. E aí ela não podia naquele período. E eu estava de folga da novela. Eu estava exatamente aqui em Fortaleza, né? Porque eu continuo morando em Fortaleza. Eu gosto de morar aqui. E aí eu estava de folga aqui, eu estava no carro, indo pro Beach Park com Dejanne Piaf. A gente estava lá no meio, já naquela estrada das dunas ali, já indo em direção ao Beach Park, a gente ia passar o dia lá. E aí a direção me ligou: Silvério, é o seguinte, a gente tem um problema aqui, a gente já viu você cantando na novela, porque a Glória me colocou para cantar várias vezes. Sim. E a gente tem uma música que é do Engenheiros do Havaí. Não lembro o nome, Somos quem podemos ser. E aí, eu tô vendo, nem lembrava, não sabia nem da música. E você vai cantar com a Sandy. Aí eu falei, o quê? Caraca, velho. Isso eu não... Agora eu tô começando a estudar canto, né? Então, assim, 2017... Então, agora que eu tô começando a estudar canto. Então eu nem cantava, de fato. Eu estudava músicas que me pediam pra cantar. E aí eu estudava aquela música e fazia. E aí falou assim, é isso, a gente ensaia hoje à noite e aí a gravação é no sábado, isso era na quinta. A gente ensaia hoje à noite, amanhã tem um encontro com a Sandy, na sexta, e no sábado a gente grava. Ensaio hoje à noite aonde? No Rio? No Rio. Então você teve que ir pro aeroporto? E aí isso era o quê? 11 da manhã, e falou assim, a gente tem um voo 3 da tarde pra você. E aí eu fiz o quê? Fui de carro, deixei todo mundo, botei todo mundo pra dentro do Beach Park, peguei o carro, dei meia volta pra casa, arrumei mala e fui pro Rio de Janeiro. Ainda deixou a galera na boa, né? Baixei a música e fui ouvindo a música até chegar 3 horas de viagem ouvindo aquela música pra memorizar. Cheguei lá, já fui direto pro estúdio. E aí teve um encontro com a Sandy, assim, que era outro perrengue, porque, enfim... Perrengue chiquérrimo, né? Mas aí encontrar a Sandy, que é uma das mulheres mais afinadas do mundo. E ela foi um amor de pessoa. Ela é doce mesmo, Ela foi de uma gentileza, de um carinho, assim, de um acolhimento. Me levou no camarim dela. Sentamos, conversamos e tal. E no final da apresentação, eu tô muito emocionado exatamente porque eu lembro que antes de começar a apresentação, eu falei assim, olha só, bicha, você não chora, você não se comove em nada, você vai fazer e tudo que você tiver que desmoronar, você desmorona depois que acabar esse negócio. Mas agora tu segura a tua onda. Ela falou isso? Não, eu falando você pra mim mesmo no espelho. Tá. E é isso, eu acho que foi uma das melhores performances que eu já fiz. É porque a emoção tava muito grande, né? E é tanto que eu desabo logo depois no final. E depois a Thaís Araújo fala também, ela sempre gosta de falar sobre isso, que pra ela é uma das melhores apresentações já vistas na televisão. Eu achei muito maneiro, até porque a tua interpretação é completamente diferente da dela. Tu vê que ela é toda... E você interpretava, né? Você estava interpretando, eu usei mexendo. uma Betânia ali. Uma Betânia e mexendo e tal. E eu vi uma hora, eu reparei numa hora da apresentação que você fez alguma coisa lá na música, ela te aplaudiu. Tu vê que genuinamente ela gostou, sabe? Ela é muito fofa. Então ela é tudo isso aí que parece ser mesmo, né? Totalmente, ainda muito mais. Muito bom. Então são 2 momentos bons aqui que eu tô resgatando. Tem mais um, mais alguns. Esse é icônico. Eu lembro de assistir, eu estava vendo na hora que aconteceu. Icônico. Nem sempre eu consigo assistir o Serginho Grosman pelo horário. E você cantando Belchior lá. Como é que foi isso? Porque eu lembro que todo mundo ficou de cara, saiu muito nas redes sociais. Esse bastidor tem uma coisa muito legal, assim, porque meu preparador vocal é daqui, que é o Thiago Nigton.
Thiago Niga maravilhoso. Inclusive, antes de vir pra cá, eu estava tendo aula com ele. Muito bem. Porque eu vou cantar de novo no Altas Horas agora. É mesmo? Daqui a terça-feira agora eu vou gravar. Isso aqui só vai ao ar depois, né? Então pode falar. Não, então, ele vai ao ar segunda. É segunda? Vai, meu Deus, então não podia falar. mas aí você... Não, mas pode falar, eu vou cantar no Altas Horas de novo. É um spoiler do nosso programa, não a vou gente dizer merece. o que é, não vou dizer a música e tal, mas a gente merece, gente. Um momento especial também. E aí, quando eu cheguei lá, porque é isso, cantar Sujeito de Sorte. Isso. Do que é o Belchior, do que é a música do Belchior. Depois dessa música, essa música já tinha sido cantada várias vezes no palco Milton Nascimento, né, que é o palco do Altas Horas. Só que ainda tinha a versão recente do Emicida, com a Pablo e com a Maju, que tá muito na cabeça das pessoas. E aí eu fiquei assim, caramba, como é que eu faço pra transbordar isso, assim? Porque, enfim, ou vão lembrar do Belchior, ou vão lembrar do Emicida e tal. E aí eu acho que a coisa mais bonita foi quando eu entrei com aquela banda magnífica, aquela coisa, aqueles maestros, aquelas figuras sensacionais. E aí eu dei a primeira nota, o maestro olhou pra mim e falou assim, ei, fale baixo, viu? Que é uma brincadeira que a gente faz aqui no Nordeste. Quer dizer assim, lá no Nordeste a gente fala fale baixo quando o negócio é bom. Então eles já gostaram de cara. E aí no dia seguinte, que é isso, a gente ensaia no dia seguinte vai lá pra fazer o programa. No dia seguinte já tava todo mundo sabendo. E aí eu cruzei com o Serginho, foi a minha primeira vez no Altas Horas, eu nunca tinha ido. Eu sempre quis ir nesse programa, mas não tinha ido. E aí eu cruzei com o Serginho passou por mim e disse, já estou sabendo que vai ser muito bonito. Que vai ser um sucesso. E aí, quando aconteceu, na hora foi aquela epifania, assim. As pessoas que estavam sentadas ali, que provavelmente não tinham me visto cantar ainda, né? A Samantha, a Zezé Mota, a Manu Gavassi, a Letícia Colin, que fica extasiada. Então elas foram se levantando e foram se envolvendo com a história. E realmente, assim, eu acho que se a Sandy é um dos momentos mais bonitos, eu acho que o Sujeito de Sorte no Serginho é o mais bonito e mais importante pra mim hoje na televisão. E você tava, assim, o Serginho, ele é um militante da cultura há muito tempo, né? A gente é da geração, você falou que tá com 41? Tô com 39, vou fazer 40 esse ano. A gente é da geração do Programa Livre. Sim. Né? O Programa Livre volta já, ele pegou até o mesmo, né? A mesma deixa, né? Mas o Serginho, ele é um militante da cultura há muito tempo. Então quando eu vi tu ali, eu falei, caralho, mas todas as bolhas foram quebradas, assim. Tá no melhor programa de cultura que tem da televisão aberta. Na minha opinião, o Altas Horas é um dos melhores programas de cultura. Sim, ele consegue mexer exatamente o que eu penso sobre televisão, que é entretenimento, inteligência entretenimento, inteligência e comercial, tudo junto, misturado. Ele é foda. E ele é gente boa? Maravilhoso. Serginho é um cara que eu sonho conhecer, sabia? Sensacional. Beleza. Como foi a Fátima, cara? A Fátima Bernardes, eu tenho uma sensação de que ela é tão legal, velho. A Fátima é muito querida. Como é que foi a sua participação na Fátima? Eu fui na Fátima porque eu tava também fazendo a Força do Querer. E aí todo mundo ia na Fátima, e chegou um dia, eu falei pra minha amiga assim, que era a Mariana Xavier, né, que a gente é da mesma agência. E aí eu falei assim, pô, Mariana, ninguém me chama pra ir na Fátima. Vamos resolver isso agora. Aí ela mandou uma mensagem pra assessora, e a assessora falou, imagina, ele vem semana que vem, então. Vamos convidar. E aí fui. E ela me recebeu tão bem, tão querida, assim, ela sentou, conversou. E aí, depois disso, eu fui 10 vezes no programa, né? Tanto que quando foi a despedida dela, eu fui convidado para ir cantar para ela no programa. Acho que ela entendeu, né? Que você queria participar mesmo queria, do programa. Então me chamaram várias vezes. E eu acho mais incrível que se pegar todas as imagens que eu fui na Fátima, todas as vezes eu fui diferente. Então, assim, é uma evolução Pokémon mesmo, assim. Você vai pegar todas as fotos, aí você vai ver, realmente a pessoa... Porque aí você falou, você tem 39, eu tô com 41, a gente tá bem pra caramba. Né? Exatamente. Melhorei bastante. E, inclusive, encontrei com ela agora no Carnaval, né, de Olinda, a gente... Porque ela, né, casada com o Túlio, e a gente tava maravilhoso. Eu sou apaixonado desse cara. Incrível. E a gente tava na saída do Homem da Meia-Noite, que é o maior evento do Carnaval de Olinda. E a gente estava lá e ela olha pra você como se você fosse da família, assim. Cara, ela tem um carinho, ela te acolhe, assim. É demais. É impressionante como é quase que unânime, né? Eu nunca ouvi ninguém falar um ai dela diferente disso aí que você tá falando. Não, ela é demais, amorosa demais. E casou com um cara massa, né? O Túlio eles estavam aqui em Fortaleza há pouco tempo atrás, a gente tentou falar com ele, mas não deu tempo. Porque ele era um cara que tinha que sentar aqui pra trocar ideia com a gente. Muito, seria incrível. Né? Vai rolar, Túlio. É nóis, hein? Seguinte, estamos
Tem só mais 3 momentos aqui. Tá. Aí a gente vai para as frases do Silvério. Eu tô cheio de quadro novo hoje aqui, irmão. Hoje eu tô testando coisas. Mas vamos lá. Pantanal. Cara, vamos falar de Pantanal. Porque eu acho que quebrou muitos recordes de audiência. Sim. Foi um negócio absurdo. E o seu personagem foi muito legal. Era um personagem muito maneiro. E eu quero saber dos bastidores do Pantanal. Eu quero saber o que acontece por detrás do Pantanal. Os atores, as atrizes, os diretores. Como é que foi que tu foi parar lá? Tem o Jesuíta, que é teu amigo, protagonista da parada. Que, Jesuíta, vamos lá, né? Você ainda não caiu nas minhas iscas. Viu? Tá me ignorando, mas vai dar certo. Como foi, cara? Conta aí um pouquinho dos bastidores do Pantanal. Eu fui convidado porque o Pantanal tinha a direção artística do Papinha, que é o Rogério Gomes, que foi o mesmo diretor da Força do Querer. Então a gente já tinha trabalhado juntos. E aí quando veio o Zaqueu, que era esse personagem que na década de 90 fez muito sucesso, porque era um personagem muito cômico, esse personagem gay, muito cômico, mordomo, né, que queria virar peão e tal. E aí o Papinha lembrou do Silvério, que tinha feito a Força do Querer, e a gente já tinha trabalhado juntos, e ele me ligou, falando assim, cara, é isso, eu tenho um personagem pra você, eu acho que talvez você seja a pessoa que maior vai lidar com ele, porque a gente quer uma perspectiva diferente, e a gente precisa de alguém que entenda do assunto, que saiba falar com propriedade, que nos ajude, inclusive, a contar essa história, exatamente. E aí eu topei na hora, assim, primeiro por ser o Papinha, e segundo por ser Pantanal, que era uma novela que fez parte da minha história. Tu é doido. Né? E ainda tinha o Zaqueu, assim, porque o Zaqueu, eu lembro que quando criança, eu esqueci o Zaqueu da história. Porque depois foi que eu fui resgatar a minha memória, eu esqueci o Zaqueu porque eu me identificava com ele. Só que eu não queria ser daquela forma. Porque o Zaqueu sofria muito, né, muito bullying. Hoje a gente fala bullying, mas enfim, ele sofria piadas dos peões e tal, e ele era motivo de chacota, e todo mundo ria do Zaqueu. Então eu, quando criança, eu não queria que as pessoas rissem de mim. Então eu me parecia com ele, já via que eu era parecido com ele, mas eu negava esse personagem. Eu não queria me parecer com ele, porque eu neguei a minha identidade durante muito tempo. Verdade, né? Inclusive, eu gosto, nesse meu próximo trabalho, eu falo muito sobre isso. A premissa desse próximo trabalho é um morto-vivo em sociedade. Porque se eu tenho 41 anos e eu me assumi aos 20... Durante 20 anos eu fui um corpo morto. Foi um zumbi, Só depois dos 20 que eu me torno um corpo vivo, porque é quando eu decido quem eu sou. E me mostro para as pessoas quem eu sou de verdade. E aí quando me veio o projeto do Zaqueu foi isso. Caramba, eu acho que eu tenho que contar essa outra história. Para mim é importante que agora as pessoas não queiram esquecer ele. Que as pessoas queiram vê-lo e, inclusive, tenham orgulho dessa figura. E aí a gente conseguiu fazer esse caminho bem bonito. Agora a coisa mais linda do Pantanal era de fato o elenco. Eram os bastidores. Porque a gente se amava de um jeito assim. Ainda hoje a gente se ama, porque a gente tem grupo ainda. Tem 5, 6 grupos de WhatsApp aí, de WhatsApp, porque tem uns que curtem festa tal, tem uns que curtem outro tipo de festa. Diz o nome de um desses grupos, só um nome. Tem o Pantalovers, tem o Pantalounge. Tem o Pantalovers. Dependendo do nível hard de festa. É o lounge. E o Lovers é o mais. O Lovers é todo mundo junto. O lounge já é um pouco mais, né? Tem o Panta Hard. O Panta Hard. Quem tá lá? Eu quero saber quem tá nesse grupo. Mas vai. Mas é todo mundo muito divertido, todo mundo torcia uns pelos outros, a gente debatia. Morei com Isabel Teixeira, porque Isabel Teixeira, né, a Bruaca, eu vi ela fazendo Rainhas no Festival de Guaramiranga há anos atrás, que pra mim é uma das melhores peças de teatro que eu já vi na vida. E aí, de repente, me vejo sendo colega de trabalho dela, dormindo no mesmo quarto, dividindo banheiro. Então, assim, e viver no Pantanal, né? Ir pro Pantanal. Conhecer aquele lugar, atravessar 7 horas de carro para conseguir chegar nas fazendas que eram as locações e você vê aquela magnitude, assim. Você se sente abraçado pela natureza, sabe? O Almir Sater, que ainda hoje vive lá, né, que é o nosso velho do Rio de verdade, verdadeiro velho do Rio, uma vez ele me disse, cara, pega um dia o caiaque e vai sozinho, não avisa para ninguém. Só que, tipo assim, gente, Pantanal é assim, você imagina muito jacaré, agora você imagina 30 vezes muito jacaré. É muito jacaré. Então, assim, é muito jacaré. E ele falou pra tu pegar um caiaque? Foi. Assim, você pega o ele caiaque. É teu amigo mesmo, teu brother? Amo. Almir. Ele falou, pega o caiaque, vai remando até onde você não aguentar mais no rio, e aí depois você volta na correnteza, gira o caiaque, solta o remo, fecha os olhos e deixa te trazer. Cara, você fez? Fiz isso. Eu fiz isso umas 4 vezes. Foi assim...
eu me senti abraçado pela natureza. Foi uma das experiências mais engrandecedoras, assim, enquanto ser humano que faz parte disso. Né? Que a gente não é fora do meio ambiente, a gente faz parte do meio ambiente. Total. Foi quando eu senti isso de verdade. Meu único trauma é não ter visto a onça. Né? Porque todas as vezes que eu tentei ver uma onça, eu tava de noite, era só os olhos dela brilhando, ou foi ela passando atrás de umas árvores assim, ah lá ela! Eu disse, gente, podia ser qualquer coisa, uma anta, e vocês me dizendo que é uma onça. Uma anta. Pode crer. E do elenco do Pantanal, quem é o mais próximo, a mais próxima de você lá? Nossa, aí a lista é gigante. É assim, que você trouxe pra vida. Zé Loreto. Zé Loreto. Que a gente chama Zé Amoreto. E ele é aquela energia toda mesmo? O Zé só Ele tá amor. em qual grupo? Ele deve estar no grupo mais hard. Ele tá em todos. Ele é que cria os grupos. O Zé é o que cria os grupos. O Zé. Ele é só amor. Assim, é uma figura né? muito acolhedora. E aí outras duas pessoas, assim, eu já falei da Isabel. Enfim, é uma lista. Irandir Santos, maravilhoso. Mas Dira Paz e Marquinhos Palmeira. Marquinhos Palmeira é um pai. Ele é mesmo, né? Ele é demais. E que ator foda. É. Tu vê que ele... O que eu acho sinistro nele é que ele interpreta, às vezes, tão silenciosamente, tipo... Ele não precisa impor tanto. Ele tá aqui falando aqui com você aqui desse... E é tão poderoso, né, cara? E o Marquinhos tinha uma demanda absurda, porque ele gravava, em média, pra galera ter uma ideia, a gente grava em torno de 19 a 22 cenas por dia. Que é muita coisa. Muita. De 19 a 22, o Marquinhos gravava diariamente em torno de 17 a 20 cenas por dia. Nossa Senhora. Então, e o texto? É muito texto, é muita coisa. E eu acho que uma das cenas mais lindas que eu tive, além das cenas com o Casarré, que é outro amor da minha vida, assim, o Casarré é um grande parceiro, mas para mim uma das cenas mais lindas para mim é o encontro final do Leôncio com o Zaqueu. Quando eles conversam na mesinha, ele tira todos os peões do galpão, ficam só os dois, e aí eles falam sobre paternidade, sobre virilidade, sobre o que é ser homem, e aí essa cena foi muito comovente pra mim. Foi. Silvério, tem uma cena que eu queria, já que a gente tá aqui no quadro Momentos e Bastidores, né, que eu fiquei muito espantado, como um cara que vem do vídeo, da foto, eu fiquei pensando nos bastidores. Aquela cena que você tá com a arma apontada, você não sabe se atira ou se não atira. Já pro final da novela, né? Acho que foi o último capítulo, né? Não, é um pouco antes do último capítulo, já na última semana. Porque é a morte do Tenório, o vilão, né? Isso. Aquela cena ali, ela é muito intensa. Como que faz ali na produção pra você sair do zero? Ok, chegamos, galera, vamos gravar, hein? Vamos lá? Gravar, vamos preparar, todo mundo... Como é que entra naquela energia, naquela sintonia, todo mundo, e naquele drama, naquela... Como é que faz aquilo? Eu acho que tem coisas ali, pilares muito importantes. Primeiro, o Davi, o diretor, assim, que ele sabe criar essa atmosfera para que os atores fiquem imersivos nessa história. Segundo ponto câmeras. Os câmeras que estão envolvidos, que estão comprometidos em te ajudar a segurar a onda, porque afinal de contas o câmera tem que ter a sensibilidade, mas ele tem também o lado técnico, porque afinal de contas é o foco, né? É a luz e tal. Só que o ator é pura emoção. Então, assim, se a gente não conseguir lidar com essa emoção, se essa emoção se esvair, a gente perde o ponto da história e acaba não conseguindo chegar ou não consegue voltar para aquilo. E aí eu acho que o terceiro ponto são os três atores, assim, Juliano Casarré, Murilo Benício e eu, que estávamos os três extremamente imersos na história, sem dispersão nenhuma, mesmo quando tinha que maquiar, porque tinha que cortar, porque tinha que mudar ângulo, a gente se manteve na história, na vivência, para que aquilo dali acontecesse, e foi uma das cenas mais vistas e mais comentadas. Eu fiquei de cara com aquela cena. Parabéns, você arrebentou ali. Obrigado. Eu fiquei tipo, porra, velho, como é que essa galera faz isso? Porque eu fico imaginando que pra você chegar naquele nível de tensão, de estar com uma arma na mão e o povo gritando, e o cara tira, que sei lá o quê, aquela situação... tem que ter uma né? Uma coisa antes, você tem que ficar no momento... Eu sou um ator stanislavskiano, né? Que é essa técnica de que você vai pela memória emotiva.
é que você se aprofunda e não se desliga daquilo. Eu gosto disso. Pode crer. Nem todo mundo gosta. Tem uma galera que vai para uma outra técnica, que é uma técnica de desliga rápido, volta rápido. Eu não consigo trabalhar assim. Todos os meus papéis, os meus personagens, seja no teatro, seja na televisão, no cinema, eu gosto de entrar na história. Eu sou imersivo. E aí é isso que me move, que me faz entender que tudo que está ao redor faz parte sobre a atmosfera que eu quero chegar no espectador. Isso que você falou me fez lembrar uma entrevista que eu vi agora do Will Smith, né? Logo depois dessa polêmica toda e tal, ele fez um filme novo agora que está no Netflix, que fala sobre escravidão e tal, e ele tá muito bem no filme. Eu não lembro o nome agora, mas o ator que tá com ele, que eu também não lembro, só cumprimentou o Will Smith. Olha que loucura. Quando acabou a última cena do filme. Fizeram todo o filme, 3 meses de gravação. Caramba. Como ele era um cara que fazia mal ao Will Smith no filme, se não me engano, né? Porque eu não vi o filme, mas eu vi ele falando sobre isso. E inclusive foi tipo ontem, antes dessa entrevista, eu fiquei guardando. Que ele falou que quando acabou a última cena, ele, prazer. Sei lá o que, meu nome é tal, ele. Caraca, o cara ficou não querendo se conectar ao Will Smith, porque no personagem ele odeia tanto o Will Smith, ele maltrata tanto, que ele falou, não quero ter nenhuma empatia pra esse cara até acabar a gravação. Quando acabou a gravação, que eles se cumprimentaram, tipo, cara, que bom te conhecer, que sei lá o quê, mas só no final. Então isso aí é uma pessoa que eu gosto disso. E levou isso ao extremo, né? Porque até na produção ele não falava. Tem gente que não gosta. Tem gente que, eu sou apaixonado por isso. O Irandi tem muito disso. O Irandi é uma figura que ele entra... Eu dividi quarto com a Isabel e com o Irandi, né? Que eram 2 pessoas completamente diferentes. A Isabel é extremamente metódica, estudiosa e todo. Só que o Irandi é 5 vezes mais. Caraca. Assim. E aí era muito bonito, assim, porque todo mundo ficava assim, como é conviver com o Irandi? Eu disse, gente, o Irandi, ele é tão metódico que ele tem um momento de estudar e aí ele se preserva. Então a gente dormia num quarto, cama lado a lado, e tinha uma varandinha. Então ele fechava a varanda, ficava lá estudando o personagem dele. Quando dava o tempo que ele parava, ele voltava para a cama e a gente ficava fofocando. A gente ficava feito 2 comadres, morrendo de rir, fofocando, falando besteira, qualquer bobagem, tomando um vinho e tal, assim. Então, isso que é... Mas na hora de fazer o trabalho, ele entra de cabeça. Foda, né, cara? E é muito emocionante de vê-lo. Você, essa parte da festa, rola da galera da produção se misturar com os atores, tipo os câmeras, ou é tipo o grupo dos atores e o grupo dos câmeras e da produção, ou todo mundo vira amigo, todo mundo Dos trabalhos que eu tive, sempre rolou essa mistura. Sempre, né? Assim, isso foi uma coisa que sempre... A não ser o Pantanal, que tinha uma diferença, porque o Pantanal a gente ainda estava numa fase crítica de pandemia, né? Então a gente tinha que ser testado constantemente, a gente tinha que tomar cuidado com o que a gente se relacionava, porque como a gente estava... O Pantanal não cabia todo mundo no mesmo lugar. Então eram 6, 7 fazendas, e essas fazendas eram divididas por setores. Então a galera da cenografia, os câmeras, o elenco, então ficava todo mundo meio que dividido. E aí a gente não podia se encontrar fora do set. Porque dentro do set tinham todos os protocolos que precisavam ser cumpridos. E aí, quando tinham as festas tinham que ser separadas também, para que a gente não se encontrasse e acabasse correndo risco. Pode crer, pode crer. Massa, Pantanal, cobrimos Pantanal. Esses grupos bolados aí. E vamos lá. Lunga de Bacurau. Lunga. Cara, esse filme foi um sucesso de crítica, de público, de tudo, assim. Como é que tu se sente tendo participado disso, assim? Porque é uma bênção, né? Sim. Óbvio que você merece, como um ótimo ator que é, mas eu digo... Como é que você já idealizou essas coisas que acontecem na sua vida? Caralho, participei de Pantanal, participei de... Caralho, olha as coisas que estão acontecendo, né? Como é que foi participar dessa produção? Isso é tão louco, assim, porque às vezes a galera me encontra e fala assim, tipo, eu adoro as novelas que você faz. Eu só fiz 2. Mas foram muito E isso antes do Pantanal, as pessoas já diziam isso, né? Nossa, eu adoro as novelas, eu só tinha feito A Força do Querer. Só que, exatamente o que você está dizendo, assim, eu fui engatando um projeto no outro, assim, eu saí da Força do Querer pro Show dos Famosos, que era um quadro do Faustão, que era um mega sucesso, e aí, depois disso, já fui direto pro Bacurau, aí do Bacurau eu fui pro Pantanal, então, assim, fui emendando... Conectando bons trabalhos. Bons trabalhos, isso foi bem legal. E aí o Bacurau tem uma coisa que quase que eu não faço o Bacurau, porque quando o Kleber me mostrou o roteiro, a personagem do Lunga era uma personagem trans, e a gente conversou sobre isso, eu falei, cara, não posso, já tinha dado esse bizu pra ele, assim, se é pra ser uma mulher trans, você tem que contratar uma atriz trans. A não ser que você queira o Silvera, aí você tem que mudar a identidade no roteiro original. E aí foi isso que ele fez, assim, por conta
do teste que a gente fez, por conta da conversa. Eu tenho uma outra coisa assim, eu detesto self-tape. Porque eu nunca passo em self-tape. Nunca. Nenhum dos projetos que me chamaram, né? Inclusive hoje me mandaram, aí o produtor me mandou, desculpa, assim, eu vou fazer, mas eu já sei que eu não vou passar. Fala o que é self-tape pra galera. Self-tape é quando você tem que fazer um teste, né? A galera te manda um texto do personagem, você tem que se filmar fazendo o personagem, só que você não tem orientação nenhuma. Você não sabe o que a pessoa está querendo, então você faz pela sua intuição. Eu nunca passei nisso. Nenhum projeto eu fui chamado por self-tape. Todos os projetos eu fui chamado porque eu tive momentos de conversar com o diretor porque eu sou bom de lábia. Então convenceu ali, no tete a tete a gente conversa. Vai na minha. E aí vai dar certo. Mas rolou essa conversa com ele, um jantar com o Kleber e com o Juliano, e aí depois desse jantar eles decidiram que seria o Silvério. E eu tava no meio do Show dos Famosos. Então, assim, isso era muito louco, porque eu tinha semana... O Show dos Famosos era assim, semana o Silvério canta, semana seguinte não canta. Então era alternado. Então, nas semanas que eu não fazia show no Faustão, eu ia para Natal, para a cidade do interior do Rio Grande do Norte, que eu não lembro o nome, Parelhas, para gravar o Bacurau. E aí, a primeira cena que eu gravo do Lunga é exatamente a cena da represa. Que eu tô lá, que eu falo que tô cansado, não sei o quê. Só que eu tava de fato muito cansado. Aí volta aquela história da imersão. Porque eu tinha acabado de gravar no domingo um programa do Faustão, né? Tinha feito o show dos famosos no domingo. Peguei o voo da madrugada. Cheguei umas 4 horas da manhã em Natal para pegar um carro que levava mais 4 horas de viagem até Parelhas. Então cheguei 8 da manhã e o set começava às 11. Então, assim, cheguei às 8 da manhã, aí a produção falou, então você vai ter que descansar. Eu disse, não vou descansar não. Já tinha lido o que era a cena, eu falei assim, não, vamos direto pro set que eu quero fazer a cena. Então, só tomei um café ali, fui direto pro set, a gente gravou até 7 da noite. Então, assim, eu fiquei praticamente o dia inteiro depois sem desmaiou, dormir. Né? Depois eu desmaiei, total. Mas foi muito, muito bom pra mim. E quem me viu ali naquele momento de bastidor, viu que eu tava um bicho, assim, porque eu não conversava com as pessoas. Já tá irritado, cansado, né? Mas eu tava aproveitando tudo isso pra criar Lunga, pra fazer Lunga. É lógico. E fora que eu morro de medo de altura e sou claustrofóbico. Só que pra subir naquela represa, a gente tinha que entrar num buraco que só cabia uma escada e você. Caraca. E era um negócio, assim, eu acho que de 12 andares. Que a gente tinha que ficar subindo em caracol. Mas foi um pavor. Eu ficava imaginando. Então, mas tudo corroborou pra dar certo, né? Tudo corroborou. E é isso, me rendeu vários prêmios. O prêmio da Academia Brasileira de Cinema de Melhor Ator, o prêmio Sesc, fomos pra Cannes, foi sensacional ter estado ali. Como é que é isso, velho? Tu foi pra Cannes, como é que é isso? Foi surreal. Foi surreal, porque eu sou cinéfilo, então assim, eu já acompanhava o Festival de Cannes como apreciador, e aí de repente me vejo dentro, atravessando o red carpet. Você faz parte, né? Exatamente. Então, pra mim, foi uma grande realização de sonho. E aí eu acho que o mais bacana é depois circular pelas ruas, né? La Croisette. E as pessoas te identificarem pelo filme. Porque é isso, eu sou um ator brasileiro não conhecido lá fora, e as pessoas viram teu filme e começaram a te tietar nas ruas. Demais. Só não vale muito a pena porque o euro tava caríssimo. E até hoje eu me arrependo de um café com suco de laranja que eu paguei R$99 quando tive que converter. Cara, mas se joga, tu tá em Cannes, velho. Fala sério. A hora de tu fazer essas... R$99 uma xícara de café e um suco de laranja. Realmente e foi demais. Mas aí tu releva. Frases de Silvério. Eita. Frases de Silvério. Abre aspas, hein? Seguinte, o meu lado feminino empodera o meu lado masculino. Fale sobre isso. Essa frase eu usei no prêmio da GQ, exatamente pelo Bacurau, né, como Homem do Ano do Cinema. E eu usei essa frase exatamente porque é isso. Assim, se eu sou o Silvério, é porque eu fui criado por uma mãe praticamente solteira, porque meu pai trabalhava muito tempo fora e ela ficava 3, 4 meses com os filhos. Meu pai voltava, ficava 4 dias em casa. Já tinha que viajar de novo. E por uma irmã mais velha também, que quando a minha mãe estava trabalhando, ela que cuidava da gente. Depois disso, quem dirigiu a minha peça, o BR Trans, foi a Jezebel De Carli, que era uma mulher. Quem me leva para a televisão é Glória Pérez, que é uma mulher. Quem são as minhas produtoras aqui no Ceará? São Luana e Renata, que são mulheres. No Rio de Janeiro são Valência e Verônica, que são mulheres. Então não tem como não dizer que são as mulheres que me empoderam, que são as mulheres que formam o Silvério que eu sou. E aí é através dessa frase que eu me torno amigo de Mamanita,
porque a Anitta tava sendo homenageada desse prêmio, e aí eu tava lá, e aí eu dei uma bronca nela, porque ela tava no celular na hora, eu falei assim, pô, Anitta, eu tô falando aqui sobre mulheres e você tá aí no celular, e na verdade ela tava postando uma foto minha no meu discurso que ela tinha. Vale, viu? E aí a gente, depois disso, começou a conversar pelo WhatsApp e nos tornamos amigos. Você é amigo da Anitta? Sim. Você é amigo da Anitta? Sim. Sensacional, velho. Depois ela vai desmentir. Assim. Eu? Não, mas a gente tem uma relação. Velho, ela... A gente passou Réveillon juntos já. Esse ano? Não, em 2020. Quando ela foi fazer show. Como é que é passar o Réveillon com a Anitta? Ela é demais. Ela é incrível. A Anitta tem uma coisa que, quando ela não está no palco, que é isso, ela é a Larissa, né? Ela é uma pessoa muito família. É, né? E ela é uma pessoa de gente. Ela quer as pessoas perto. Ela quer os amigos perto, ela quer dividir com as pessoas a alegria dela. Isso é uma das coisas que mais me encantou nela. Assim, eu ainda assim, falo essa história de amigo, mas assim, eu digo pra ela assim, eu sou um fã que você me deu a oportunidade de furar essa bolha e estar junto de você, assim. Mas eu sou um fã louco por ela, assim. E eu me sinto muito privilegiado de ser esse fã que tem essa relação próxima. Porque todas as vezes que a gente se vê, ela é sempre muito carinhosa. E é isso. E ela quebrou várias barreiras, né? Várias, ela é demais. Olha onde é que ela chegou, né, velho? É a maior artista brasileira. Maior. Que canta pro mundo hoje, quem é? Maior artista, maior empresária, enfim. Uma porra toda, né? É. Sinistro. E grande pessoa. Uma grande pessoa. E eu acho extremamente honesta. Sabe? Quando ela fala as coisas que ela tem que falar, que ela sempre diz na cara das pessoas. Já passei por situações com ela, dela assim, bicha, não, né? Tipo, não foi isso que a gente combinou. Você disse que vinha pra cá, você já trouxe mais 3 pessoas, essas 3 pessoas não vão entrar porque eu combinei que era só você. Mande embora. Então, chama o Uber, né? Ela é bem honesta nesse sentido e eu acho isso maravilhoso, eu acho autêntica. Manter o controle, né? É. Quer ter quem ela quer que esteja lá. Massa. Seguinte. Aqui é um pensamento um pouco maior, mas aspas pra você de novo. E eu vou dar o crédito. Essa frase eu vi no programa que você fez com o Marcelo Taz. Muita gente hoje... Eu vou só contextualizar a frase que eu peguei. Muita gente hoje fica tirando onda com a sigla. Ai, mais uma letra. Daqui a pouco é o alfabeto inteiro. Ai, que sei lá o quê. Muita gente faz isso direto, muito por não ter muita paciência de querer entender, né? Ou por preconceito, ou por uma série de coisas. E aí você jogou esta frase. É importante que a sigla aumente até o momento em que a sociedade não precisar mais desses esclarecimentos. Enquanto somos uma sociedade violenta e que reluta contra isso, contra o entendimento, a gente vai precisar colocar quantas letras forem necessárias. Não é sobre entender exatamente o que cada letra quer dizer, mas sim saber que ela existe. Quando for entendido e não precisar mais rotular ninguém, aí está tudo certo. Fale um pouco sobre esta posição que você falou lá, que é maravilhosa. Bonito, hein? Esse foi você que falou, tá? Falei bonito aí. Esse aí você que falou. Eu vou falar a mesma coisa, só que de uma outra maneira. Educação. Vamos pensar sobre educação. Qual é a base da educação quando você quer aprender a ler? É o alfabeto. Sim. Você precisa aprender letra por letra, entender onde ela se encaixa, né? Quais são as diferenças do B para o C, para o D e tal, para depois você conseguir formular palavras, frases, textos, enfim. Então, falando a mesma coisa, é isso. É preciso que essas siglas se expandam e que, se for necessário, que ela vire um alfabeto exatamente, para que a gente se eduque, para que a gente aprenda a ler as pessoas, para que a gente entenda que existem diferenças entre essas pessoas e a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente conseguir sair do beabá, para se tornar um doutor em sociedade. Então, basicamente é isso. Perfeito. Parabéns, porque eu achei essa frase muito maior, né? Uma colocação muito, muito boa. Quadro personalidades. Eu tô cheio de quadro. Personalidades. Eu vou dizer 5 nomes e você vai me dizer o que vem na sua cabeça quando eu digo esses nomes. Tá. Juliette. Vitoriosa. Incrível. Assim, uma menina que sai de um anonimato e vira um fenômeno no país. Acho incrível. Gosta dela muito? Amo. Já conheceu a Juliette? Já conheci, já conversamos algumas vezes. Ela é sensacional. Maravilha, total. Duda Beat.
Duda Beat, incrível. Ai, eu também que só tem gente maravilhosa. Aqui é só do bem. Duda Beat, primeiro eu acho assim, a coisa mais incrível pra mim sobre a Duda é ela abdicar de uma profissão pra ser profissional no sonho dela. Isso. Então, assim, ela não deixou de ser a profissional que ela já era, obviamente, né? Porque isso ela lutou por isso, estudou e se formou nisso, mas ela foi em busca do sonho. E eu acho que isso é o mais genial. E eu estive agora no Carnaval, vi o show dela e vi a aclamação do povo dela com ela, né? A galera de Pernambuco. Então ela merece todos os aplausos. Gigante, né? Gigante. Qual era a profissão dela? Médica. Médica? Eu não sabia. É mesmo? Ela é formada em medicina. Pelo menos até onde eu sei, tá, E gente? foi lutar pelo sonho de Pelo cantar. sonho de ser cantora. E deu super certo, né? Super certo. Ela é uma que a gente ainda quer trazer aqui, assim que der certo. A Pabllo Vittar. Ai, a Pabllo! Eu sou um Vita Lover, sempre fui, sou apaixonado. Quando a gente cantou juntos na Força do Querer, eu manifestei isso pra ela. Acho que todos os lugares que ela conquistou são merecidíssimos. E eu acho que ela tem uma coisa que eu me identifico bastante, que é não deixar de olhar pra trás, não deixar de olhar de onde ela veio, quem são as pessoas que estiveram com ela desde o início, e ela valoriza isso. Enfim. Conhece? É a mana, maravilhosa. Conhece bem? Conheço. Já gravamos algumas coisas juntos. Já sentamos em rolê, já bebemos. É demais. Sensacional, né? É de uma representatividade absurda. Né? E a última vez que eu vi ela em cima do palco foi deslumbrante. Porque ela hoje, vocalmente, na performance... Evoluiu muito tudo, muito. né? É uma das maiores. Nitidamente você vê que ela sempre tá buscando evoluir, né? Em todos os setores. Dançando, cantando, se apresentando. Sim. Tá doido. Maravilha. Tati Girl. Tati Girl, a nossa Cher do forró. Tati Girl, amo Tati. Também sou Tati. Maravilhosa, fã. né? Sou Tati Lover Conhece? também. Conheço muito. A gente... Aliás, a Tati a gente se conhece mais pelas redes sociais Do que presencial. Eu só vi a Tati, eu só toquei na Tati umas 2 vezes na vida. Assim, que foi, Eu só inclusive... toquei que foi em bastidor, assim, entrei, fiz uma foto, saí, mas a gente sempre troca conversas pelo direct, ela tá sempre atenta às coisas que eu faço. Acho que ela aqui eu também. sempre mando carinho, ela tem que vir. Tem que vir, a galera pedindo demais. Gente, é um ícone, eu um acho ícone. Vai ela... rolar. ela é a nossa diva do forró. Agora eu quero seus queridinhos do elenco de Pantanal. Meu Deus. Difícil, hein? Meu É pra Deus. botar os seus queridinhos e queridinhas. Meu Deus. Se esquecer alguém, durmam com essa, vocês aí que foram esquecidos. Ai, meu Deus. Não, Tô brincando, sem esse peso. Tipo, seus queridinhos, aquela galera que meu irmão... é Dira Paz, Marquinho Palmeiras, o Zé Loreto, Zé Amoreto, que é maravilhoso. Zé Amoreto. Bela Campos, Jesuíta Barbosa, Irandi Santos, a Isabel Teixeira, Cel Megrey. Cel Megrey foi uma grande aquisição na minha vida, assim, né? Nossa, uma artista, uma mulher, uma lutadora da causa dos animais, assim, incrível. Juliano Casarré, que é o meu queridão, o famoso velho do Rio, maravilhoso Osmar Prado, que a gente Mandou aprendeu. te nadar com o jacaré. Que foi. Não, aí não. Não Aí foi ele, aí foi é o... Almi Sater. Mas Almi Sater entra com certeza. Gabriel Sater. Gabriel Sater. Príncipe, incrível, gigante, uma figura incrível, maravilhosa. Acho que é isso. E acho que todos os diretores. E o Bruno Luperi, porque o Bruno Luperi, que é o autor, né, o que adaptou a obra, na verdade é o Benedito, mas o Bruno, neto do Benedito, o Bruno foi muito, muito atento, inclusive ao meu personagem, e todas as coisas que eu sugeri, ele ponderou, repensou e reconstruiu essa história a partir do que a gente conversou entre direção, ator e roteirista. Maravilha! Ó, a gente tá encaminhando a nossa conversa pro final. Eita! Mas eu abri uma caixinha, não sei se você viu, te marquei. Vi sim. Viu, gente? Tem uma galera que é tão observadora, velho, tem uma galera que é tão observadora que tem essa câmera aqui, né? Aí eu peguei, teve uma vez que eu abri o celular pra só simbolizar que era o momento da caixinha, só que as perguntas estavam aqui no computador. Meu amigo, galera, não tem pergunta. Aí dessa vez eu vou abrir a caixinha na cara de vocês aqui, viu? Ó. Galera observadora, velho. Não tem pergunta. Tem sim, senhor. Ó. Viu, galera?
Tá bom pra vocês aqui, né? Ó. Pronto. Vamos lá. Não sou eu, ó. Você tá vendo. É a galera, tá? Tá. Vamos lá. Teve algum colega do Pantanal que você jamais levaria pra sua vida? Você não precisa citar nome. Uma pessoa que você, tipo, ixi, isso aqui foi bom só nessa... Tá bom já essa novela aqui com você, eu não quero outra. Não. Não? Não, todos eu voltaria a trabalhar, mas eu acho que tem gente que não fica no ciclo da amizade. Fica no ciclo profissional. Só ali, né? É. A pessoa... Tá. Uma aqui que falou ele é maravilhoso, a outra ele é lindo. Obrigado. É, isso só elogio, né? O que você se considera melhor? Cantor ou ator? Na cama. Obrigado. Isso é propaganda já estamos aqui fazendo a propaganda. Eu me considero melhor ator. Melhor Assim, ator? inclusive, eu interpreto cantando, né, Entendi. gente? Tanto que o nome do meu show é Silvério Interpreta Belchior. Nem é Silvério Canta Belchior. Beleza. Eu soube que você usa aplicativos de namoro. Uso. Posso tentar te paquerar? Poder pode. O problema é que o povo não acredita que sou eu, gente. Eu fico de saco cheio. Mas ele pode tentar. Pode. Mas se descobrir quem é também... Né? Porque às vezes eu não boto a minha cara lá, assim. Mas eu depois, assim que eu dar o primeiro oi, eu já mando a foto. Só que a pessoa diz, é fake, manda a foto sua real. Sou eu, gente. Manda aí, não sei o que. Gente, sou eu. Aí teve um rapaz um dia que falou assim, pois manda você segurando uma pá. É muito Aí eu falei, específico. vai te lascar também. É muito Eu vou específico, né? descer da minha cama pra ir atrás de uma pá, pra tirar uma foto só pra dizer que sou eu. Aí eu também não tô nesse desespero, Podia não. ser uma coisa mais fácil, né? Podia fazer um Sei legal. lá, faz o número 3. É. Pronto. Faz 13, por exemplo. Dava tudo Mas certo. dá certo, cara. Quando você é muito conhecido, é tipo o Tinder, dá certo. Às vezes dá certo. Às vezes funciona. Às vezes dá certo. Eu acho que hoje, com 41 anos, eu tava conversando inclusive com meu amigo que é da mesma geração. A gente não sabe mais paquerar. Porque a gente vai pras festas e as pessoas que são mais jovens de uma outra geração, elas têm uma outra mania de paquerar, né? Inclusive tem um amigo meu que ele prefere... Outro dia a gente tava falando sobre isso. Ele falou assim, e aí, não pegou ninguém na festa? Ah, eu não peguei porque eu não quis. Que se eu ligasse o Grindr, com certeza ia aparecer um monte. Eu disse, criatura, tu tava numa festa. Pra que ligar? Parece, a sensação que eu tinha é que se a pessoa chegasse neles, não, ligue o Grindr, fale comigo, aí depois a gente decide se vai ficar. Então, eu não sei fazer isso. Mas assim, sabe? O mundo cada vez mais no celular, Ficou né? difícil. Então a galera hoje sai de casa com marmita pronta. Ela já sai, ela não sai pra caçar comida, ela Pode sai com a crer. marmita no bolso. Ó, é difícil ser da comunidade LGBTQIA+, na Globo. Não é difícil. Rola preconceito? Não rola preconceito. A Globo tem uma ética muito grande com relação a isso, então qualquer coisa que acontecer, você pode diretamente fazer a denúncia e você vai ser assistido por toda a equipe. Maravilha. Essa aqui é polêmica, mas sensata. Feita por uma mulher, certo? Como foi a convivência com um ator que prega homofobia? Não sei exatamente quem ela está querendo dizer. Não sei também. Eu sei que tem ali naquele elenco pessoas que têm uma posição completamente diferente da sua, isso é fato. Sim, mas você não sabe de quem ela está falando. sobre essa temática, não. Como eu também não sei, isso aqui teria que ser uma coisa bem óbvia, né? Assim, tipo, eu fazia a pergunta e você imediatamente já... Ah, eu sei quem é. Mas isso não veio, né? Não. Então, essa pergunta vai ficar sem resposta, porque ele também não sabe de quem você está falando, nem eu sei de quem você está falando. E ou seja, se eu não sei de quem você está falando, é porque essa pessoa nunca agiu dessa forma. Eu não sei quem é, você não botou o nome. Então, sem nome, a gente não tem como falar, né? Então, vamos lá. Por que as travestidas acabou? A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Gente, porque já deu, foram 17 anos, ninguém aguenta mais. A gente vai fazer, daqui a 20 anos, a gente faz um reencontro com as que sobreviverem. Então tá tudo certo, tá? Vou fazer a última, tá, gente? Porque foram umas 4 linhazinhas assim de perguntas. Se eu for fazer todas, a gente vai até amanhã. Mas essa daqui é legal. A gente estava até falando em off sobre isso. Feito por uma mulher também. O Ceará já te dá palco. A gente tem a tendência a valorizar o que é nosso só quando o nosso já é valorizado fora. Como você se sente hoje? Me sinto exatamente assim.
Eu me sinto valorizado aqui no Ceará porque eu faço carreira fora. Tanto que uma das coisas que eu mais questiono dentro do meu trabalho é por que eu não trabalho aqui. Os meus trabalhos são todos Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Luís, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Aqui eu só fiz um trabalho aqui que foi um convite do Halder, que foi um convite maravilhoso, que foi o Bem-vindo a Xaramubim, que eu adorei fazer e adoraria trabalhar com o Halder novamente, mas eu não recebo convites para trabalhar no Ceará. Então, isso é uma coisa que eu sofro bastante, assim, ainda mais eu que fiz a decisão de ficar aqui. É mesmo, né? Porque eu decidi que eu não vou. Eu quero ser de uma geração que diz que a gente pode continuar morando aqui no Ceará. Conquistar o Brasil e morar aqui. Exatamente. Então, vou lá, trabalho, faço o que tenho para fazer e volto. Perfeito. Gente, que entrevista maravilhosa. Tô amando. A gente conseguiu tirar muita coisa, velho. A gente tá indo pra finalização do nosso programa, mas eu quero que você fale do novo projeto, tá? Em 2023, você tá voltando pro teatro com um monólogo, né? E esse monólogo se chama Bicha, Viado, Frango? Isso. Assim mesmo, Bicha, assim Viado, mesmo. Frango. É. E a estreia a gente ainda não tem uma data prevista 100%, mas vem aí, né? Vem aí já, assim. Na verdade, a estreia tá meio duvidosa por conta da agenda desse outro projeto que é o show, né? Então, assim, e o Bicha, Viado, Frango é um projeto que vem logo depois das Travestidas, porque, na verdade, é um projeto que é isso que eu já falei aqui, que fala sobre o Silvério, né? Sobre esse zumbi em sociedade. Alguém que viveu 20 anos se escondendo e 20 anos se mostrando para as pessoas. Então, assim, e aí eu uso essas palavras porque é isso. O bicho é muito comum, viado também, o frango é muito usado no Pernambuco, o coalira é usado em São Luís do Maranhão. Então, assim, são palavras que são usadas de maneira pejorativa, mas que dentro desse trabalho é para causar orgulho, para que a gente... Total. Se é isso que vocês acham que a gente é, tudo bem, a gente é, mas a gente não tem vergonha de ser assim. Então, são palavras... Inclusive, é uma luta minha, porque quando a gente coloca esse tipo de texto ou cartaz nas redes sociais, a gente é bloqueado como se a gente estivesse usando esses termos de maneira pejorativa também. Só que, pelo contrário, a gente está exatamente publicando de uma maneira para elevar a nossa autoestima, para dizer que somos assim mesmo. Perfeito. Tá vindo, né? Tá vindo. Era o para seu vir agora em projeto maio, pensando. mas tem uma agenda aí complicada. O tem, mas tá faltando, mas tá chegando, né? Tá chegando, tá no Tá forno. chegando, pronto. Cara, recentemente houve um caso aí no Big Brother. Você assiste Big Brother? Assisto. Eu sou bem... Ei, peraí, vamos lá. Você assiste Big Brother? Assisto. Houve um boato absurdo de que você estaria nessa edição. E eu lembro que a equipe ficou, cara, a gente tem que ter um estacionamento antes dele entrar. Bora logo, que sei lá o quê, bora. Foi realmente cogitado ou foi puro boato? Não, todo ano tem isso. A coisa mais engraçada desse ano é que dessa vez não fui eu que plantei. Porque Já plantou? geralmente eu faço essa brincadeira, eu uso a foto e posto e faço um vídeo e tal. E a galera acredita e rola uma bombada ali. Dessa vez não fui eu, apareceu essa história e eu surfei na onda e me joguei. Já tive convite para ir, já fiz entrevista e tal, mas não era o momento, assim. Tinham outras coisas acontecendo na minha trajetória que naquele momento eram mais interessantes. Você entraria? Pra mim. Hoje eu não entraria mais, assim. Passou essa parada. Se não tivesse rolado o que estava rolando de propostas durante a entrevista, talvez eu tivesse entrado já naquele momento. Mas hoje não. Hoje Você teria medo de cancelamento? Eu não. Não, tenho né? medo de cancelamento nenhum, não. Eu acho que... Tranquilo. Se Beleza, for, mas acontece. pegando o gancho do Big Brother, aconteceu um lance de intolerância religiosa mesmo, recentemente com o Fred, né? Independente do que o Fred no programa, de eu não concordar com várias coisas, aconteceu, de fato, ali uma intolerância religiosa, né? Eu lembro que quando a Renata mandou pra mim um pouco de você, né? Mandou pra eu ver. Aí tem lá escrito, sou filho de Yansan e de Xangô. E muito ligado a religiões de matriz africana. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É importante, né? A gente falar sobre isso. Eu fui criado dentro de uma família bem católica, assim, de ter que fazer primeira comunhão, crisma, de estar todo domingo na igreja e tudo. Só que como eu sou do interior, e por eu ter duas avós indígenas, uma dos Cariris do Ceará e outra vindo de Manaus, e que a de Manaus casou com um homem preto retinto, então assim, e via a minha mãe desde pequeno
frequentando terreiros para rezadeiras, benzadeiras. Isso faz parte da nossa cultura. Então, assim, esse sincretismo sempre esteve presente na minha história. Mas eu, de fato, nunca me senti muito ligado com a religião católica. E eu acho que é isso. A palavra religião vem de ligar, de religar as pessoas a algo que elas precisam enquanto espiritualidade. E eu só senti isso dentro das religiões de matriz africana. E isso eu não estou falando de candomblé, eu não estou falando de umbanda, eu estou falando de batuque de nação, eu estou falando da jurema, eu estou falando de todas elas. Eu estou falando, inclusive, dos encantados indígenas. Quando eu frequentei a comunidade do Genipapo Canidé, que eu fui, né, no... Como é que chama? Enfim, no terreiro deles, que tem um outro nome, na verdade, que eu não estou lembrando agora, e quando eles começaram a entoar as canções, eu também senti uma presença muito forte, muito poderosa, e que são presenças que me causam felicidade, que me causam prazer, que me causam alegria e que me rejuvenescem, que me reestabelece, que me reergue para a vida. Então, assim, todas as vezes que eu me sinto angustiado, eu vou para o mar para tomar banho e tirar as coisas ruins, para mergulhar de novo e trazer as coisas boas. Eu coloco sal grosso na minha casa. Então, são coisas... E aí eu estou falando de coisas específicas, mas são coisas que a gente faz. Tem gente que, quando quer limpar a casa, bota sal grosso. Isso é uma atitude também vindo desses ancestrais, que é dessa cultura. Então, assim, é isso que você falou. É desconhecido, só que para além de desconhecido, é condenado. Total. E aí é essa condenação que, na verdade, é uma grande burrice, porque é uma grande ignorância mesmo. Porque quando você passa a conhecer a minha família, por exemplo, a minha mãe, que é extremamente católica, a minha irmã, que é extremamente católica, quando elas passaram a frequentar a minha casa e ver a maneira como eu me relaciono com a minha religião, elas passaram a entender. Inclusive a chegar a dizer para mim assim, pede para os seus santos aí me ajudar, pelo amor de Deus. Porque... Então, assim, passou a ter respeito, né? Entendimento, respeito, e inclusive a apreciar e entender. Massa demais. Tem uma frase de uma música do Alexandre Carlo, que é do Nat Roots, o vocalista Nat Roots, compositor, né? Que ele fala assim, sobre essa condenação, né? Tem um monte de anjinhos para dizer que o lado mal é o candomblé. Eu acho muito expressivo isso. Sim. Que são pessoas que não entendem a religiosidade dos outros e, por não entender e por desconhecer, condenam. E tem uma outra coisa muito bonita nessas religiões, é que a parte social foi onde eu vi mais ativa, foi dentro dessas religiões. Pode crer. Que além de fazer os cultos, buscar com que as pessoas façam doações de alimentos, de roupa, e tudo isso é entregue para as comunidades que vivem ao redor dos terreiros. Foram as religiões que eu mais encontrei essa prática. Perfeito. E isso eu acho incrível, sensacional. Perfeito. Meu irmão, estamos indo para a nossa pergunta final. 2 perguntas. Uma, você tem que indicar 5 nomes para participar desse programa. Ai, meu Deus. 5 nomes, nordestino, nordestina. 5 nomes que você acha, cara, essa pessoa tem que contar uma história aqui. Então vamos começar pela Cacique Pequena, da comunidade lá Genipapo Canidé, no Aquiraz, que é a primeira cacique mulher, né, se eu não me engano, do país, de fato. Então, assim, é uma mulher com bastante história, com coisa bem interessante para se ouvir, além de ser uma cantora maravilhosa, que tem álbuns aí, quem quiser procura Cacique Pequena, que você vai achar álbum dela. Braulio Bessa? Sim. Braulio Bessa tem que vir, gente. Braulio... Tá encaminhada. Braulio é a coisa mais linda desse mundo. Sou muito fã. Estamos tentando ser o episódio 100. Boa. Vou encher o saco mais uma vez aqui e dizer, Jesuíta Barbosa, olha só. Porra, velho. Você precisa aparecer aqui, tá? Foi suave, não foi? Vou insistir. Foi suave. É do bem. Foi tranquilo. Eu não quero polêmica aqui. Foi maravilhoso, Eu quero só alegria, Quem só me conhece coisa sabe boa. que eu detesto podcast. Eu já falei isso. Inclusive, não vou assistir isso aqui. Não, eu assisto, mas assim, eu sou resistente pra ir num podcast. Assim, eu sou bem resistente por conta da minha geração, gente. Assim, eu não sou uma figura ainda que tá nesse lugar, mas eu tô me esforçando. Então, Jesuíta. Jesuíta, venha. É maravilhoso. Bora, é incrível. amigo. Tem bolo, tem café, tem tudo que você quiser aqui, tem. Mulher Barbada, que inclusive lançando o álbum agora, um álbum autoral, produzido aí pelo Castrube, aí, que produziu Elza Soares, Gal Costa. Irado. Então, assim, vindo aí do Porto Iracema. Foram 4, né? Falta um. O nome. Então, falta um. Ai, meu Deus. Quem?
Só falei... Não, se bem que o jesuíta não é cearense. O jesuíta é pernambucano, sabia, Pernambucano. né? E... Quem? Você falou, foram 4... Falei 4. Relembrando, Jesuíta... Jesuíta, Braulio, a Braulio. pequena, a cacique pequena. Cacique Pequeno teve mulher, E... Falei 3, foi? Não, e 4. Mulher Barbada. Mulher Barbada. Mulher Barbada. E... Agora outra vez, gente. Não tem problema, pode ser esses 4. Tá, Se você lembrar, tu me fala pelo WhatsApp. tá bom. Mas aí chama o Irandi. Irandi, pronto. Irandi Santos. Irandi. Então fechou Esse sim. vai ter muito bastidor Show. pra contar muita coisa Momentos e interessante. bastidores. Esse quadro foi validado. Sabia as E histórias... se puder também o sexto, chama um Kleber Mendonça. Boa, Que aí esse vai ser demais. boa. Então, tá. Ó, não sou eu que tô convidando. Silvério Pereira está convidando. E é o seguinte. Eu sempre pergunto isso pra todo mundo. Qual é o seu maior sonho na vida? Aquela coisa que você pensa assim... Pode ser 1, 2 ou 3, mas tipo os sonhos que você... Se eu realizar, vai ser foda. E não precisa ser só pra mim. Pode ser coletivo, pode ser pra tua família, pode ser... Quais são os sonhos que você pensa? Cara, se eu passar por esse meu plano físico aqui, né, na Terra, e eu fizer, tá tudo certo. Eu acho que o meu desejo hoje é que a minha família tenha uma estabilidade, assim, que principalmente a minha mãe, porque minha mãe e meu pai, né? Minha mãe e meu pai abdicaram de sonhos para que a gente realizasse os nossos. Justo. Então a minha mãe fez até o 3º ano do ensino básico e aí não estudou mais porque precisou trabalhar, porque engravidou, porque precisou cuidar da família e tal. E meu pai é um analfabeto, que eu gosto de dizer que ele é o maior mestre de obra que eu já vi na vida, assim, porque ele se tornou um mestre de obra de uma maneira muito intuitiva. Né? Ele foi aprendendo ali na lida como é que isso acontecia. Mas é isso, foram 2 pessoas que se encontraram, casaram muito cedo e aí tiveram que cuidar de uma família, não estudaram e a maior herança que eles sempre disseram pra gente é que a gente tinha que estudar e eles faziam de tudo para que a gente ficasse dentro da escola, para que a gente não trabalhasse, para que a gente estudasse e realizasse os sonhos. Então, Maravilha. acho que hoje o meu objetivo é retribuir isso para minha mãe e para o meu pai. Bom, o tempo passou. Né? Não vão conseguir realizar o que eles queriam realizar enquanto jovens, enquanto crianças, adolescentes. Sim. E tal. Mas pelo menos, agora, por exemplo, eu tive um prazer de levar minha mãe para o Rio de Janeiro. A gente foi gravar um programa juntos de culinária lá na Globo. E aí depois disso ela falou assim, ela nunca tinha ido no Rio de Janeiro. Aí levei ela no Cristo Redentor, levei no Pão de Açúcar. Fiz todo aquele rolê turístico e foi emocionante. Foi uma das grandes realizações para mim. De você poder ter feito isso por ela, né? Sim, exatamente. Não, é só o começo. Meu amigo, eu queria agradecer. Obrigado. Você é um cara mágico, gente boa pra caramba. Nada diferente do que eu achava que ia ser. Tipo, eu achava que eu queria ser massa, tu é massa. Todo mundo que veio aqui que te conhece sempre falava que você era um cara muito generoso, muito bacana. E você tá demonstrando isso aqui com o nosso projeto. É o que eu falo, Silvério, a gente traz aqui pessoas que estão começando, pessoas que não têm Instagram, pessoas que têm muita gente, pouca. Por quê? Porque o que importa são as histórias. Mas... quando pessoas que têm um palco muito grande, como o seu, como Max Peterson, pessoas que vieram aqui, Tadeu Melo, galera que veio aqui trocar ideia, você basicamente ajuda o nosso palco a aumentar. Uhum. E quando você, por exemplo, o Max Peterson, todo mundo que vem aqui, a gente faz collab, né? Quando vai lançar, a gente faz uma collab. Tipo, você escolhe o corte e essa collab sai junto. Quando o Max veio, e a gente fez a collab com ele, em 48 horas... entraram 7 mil pessoas no nosso perfil. Uau! O que o Max fez com a gente quando ele fez isso? Ele pegou o nosso palco, que tinha esse tamanho, e fez ele ficar desse tamanho. Uhum. E esse palco, ele tá pro super famoso, como ele tá pro independente. Então todo mundo que tem generosidade e palco grande e que vem aqui no nosso, ajuda a aumentar as possibilidades de pessoas que estão lutando para aparecer, para ter uma primeira oportunidade, para ter um primeiro momento, uma primeira visibilidade. Então eu agradeço muito por você estar dividindo esse seu palco, que é maior do que o nosso, e engrandecendo o nosso. Prazer, cara. Foi incrível. Foi maravilhoso estar aqui. Como eu sempre digo, gratidão é a memória do coração. Ah. Então, assim, esse gesto daqui vai ser para sempre. Quando você precisar de mim lá na frente, você pode contar. Maravilha. Viu? Obrigado. Muito obrigado por você ter vindo. Eu quero que você olhe para nossa câmera ali e mande um recado para nossa comunidade dos nordestinos pelo mundo, que eu tenho o maior orgulho dessa comunidade que está crescendo pra caramba. Olá, pessoal nordestinos pelo mundo. Quero dizer para vocês que foi um prazer
estar aqui. Espero que vocês comentem muito, que eu vou lá também comentar as respostas, vou responder vocês também lá nos directs também, ou também no próprio perfil. Mas uma coisa é certa, todo nordestino se identifica com aquela vaia maravilhosa. Então, se você puder, também mande a vaia aí pra gente no... Que nordestino tá em tudo que é canto e é a coisa mais linda, e eu tenho muito orgulho, como diz também Braulio Bessa, de no destino ter me feito nordestino. Eita, pau, Pereira. E ó, a gente vai escolher um corte massa pra colaborar pra bombar essa internet. Porque aqui, Washington, vai ser difícil achar um corte. Qual é o corte mais que a gente compartilha? Porque tem muito assunto bom aqui, né? Fica tranquilo, eu vou mandar vários pra você. Tá bom. Aí você vai dizer esse aqui, viu? Muito obrigado por estar aqui. Galera, que sensacional. Agora vocês não precisam mais mandar Silvério. Já foi, está gravado. Um beijo no coração de vocês, meus patrocinadores, meus apoiadores. É só o começo da nossa história. Muito obrigado. A gente se vê no próximo Os Nordestinos pelo Mundo. Pode subir a nossa trilha e até a próxima. Massa demais, velho. Foi massa. Obrigado. Obrigadão, cara. Obrigado.